Imagine chegar aos 40 anos e perceber que, apesar de ter conquistado algumas coisas, você ainda sente um vazio. Você vê relacionamentos que não deram certo, escolhas erradas que poderiam ter sido evitadas e uma mente constantemente inquieta. Esse é o destino trágico de muitos que ignoram princípios básicos da vida, como os ensinamentos de Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma, que mesmo comandando um império inteiro, escreveu reflexões profundas sobre disciplina, controle emocional e o significado da existência. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir aqui. Se você assistir a este vídeo até o final e aplicar esses princípios, ganhará uma vantagem inestimável, não apenas aos 40 anos, mas ao longo de toda a sua vida. Afinal, como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu certa vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa frase carrega uma das verdades mais importantes para qualquer pessoa, especialmente quando chegamos aos 40 anos. Porque é justamente nesta fase da vida que muitos se veem sufocados por problemas que, no fundo, nunca estiveram verdadeiramente em suas mãos. É comum encontrar pessoas presas em ciclos de frustração porque investem energia em coisas que não podem mudar. A economia global, as opiniões alheias, o comportamento de um chefe, até mesmo a forma como os filhos ou amigos escolhem viver as próprias vidas. Tudo isso cria um enorme fardo quando acreditamos ter controle absoluto. O que vemos na prática é isso. Um homem de 40 anos pode passar noites em claro se preocupando com a possibilidade de perder o emprego. Ele imagina cenários terríveis, se vê endividado, com a família desamparada e sente um pânico constante. Mas o que ele está realmente controlando? Nenhum de seus pensamentos evitará uma potencial demissão. A única coisa que ele pode, de fato, controlar é a sua disciplina em se preparar, sua capacidade de aprender novas habilidades, sua conduta profissional, sua atitude diante dos desafios. Esse é o poder real, porque está em suas mãos. Outro exemplo é a vida nas redes sociais. Quantas pessoas, já adultas, se veem presas pelo desejo de ser admiradas? Elas vivem em busca de curtidas, comentários e validação externa. Quando recebem uma crítica, mergulham na ansiedade e insegurança. Mas a crítica ou a aprovação não estão sob seu controle. O que está é a forma como você interpreta essas palavras. Você pode escolher se ferir ou pode escolher crescer. É aqui que entra a aplicação prática do ensinamento estoico. Imagine uma pessoa que recebe uma crítica injusta no trabalho. A maioria reage com raiva ou passa dias remoendo aquilo. Isso rouba energia, foco e saúde mental. Um estoico, porém, perguntaria: isso está sob meu controle? Se não, por que gastar minha paz com algo que não posso mudar? O que posso fazer é ajustar meu desempenho, rever minha conduta e seguir em frente sem me apegar ao que está além da minha vontade. Essa lição parece simples, mas é uma virada de jogo. Muitos relacionamentos terminam porque as pessoas tentam controlar umas às outras. Querem ditar como o outro deve sentir, agir ou pensar. Mas essa tentativa de domínio sempre leva à frustração. Controlar o comportamento alheio não está em suas mãos. O que está é a sua paciência, o seu diálogo, a sua escolha de permanecer ou sair daquele relacionamento. Esse é o verdadeiro poder. Quando falamos de saúde emocional, essa distinção é crucial. Estudos modernos mostram que a maior parte da ansiedade está ligada a situações fora do controle de uma pessoa. É a previsão de algo que talvez nunca aconteça. É a expectativa de que os outros agirão de uma certa forma. Quando você percebe que pode redirecionar sua energia apenas para o que está sob seu comando, os níveis de estresse caem.
Você conserva força para o que realmente importa. Podemos observar também como esse princípio poderia ter salvado figuras conhecidas. Pense em Michael Jackson, um homem que conquistou tudo o que se poderia desejar. Fama, fortuna, talento incomparável. Mas o que o destruiu não foi a ausência de conquistas, mas sim a escravidão de sua mente, as opiniões externas, a obsessão em controlar sua imagem perante o mundo. Ele tinha tudo, mas não tinha paz. Esse é exatamente o fim trágico para aqueles que ignoram a diferença entre o que podem e o que não podem controlar. Por outro lado, vemos pessoas que florescem porque entenderam esse limite. Nelson Mandela, por exemplo, ficou preso por 27 anos. Nada que ele fizesse poderia mudar a realidade das grades, mas ele escolheu controlar como enfrentaria aquele aprisionamento. Ele emergiu não como um homem amargurado, mas como um líder capaz de guiar uma nação inteira. Esse é o poder do ensinamento de Marco Aurélio colocado em prática. No dia a dia, aplicar esse princípio pode começar em pequenas situações. Quando você está preso no trânsito, em vez de xingar e se irritar, lembre-se: o trânsito não depende de você. O que depende é a sua reação. Você pode ouvir um bom audiolivro, refletir em silêncio ou simplesmente usar aquele tempo para acalmar a mente. Ao praticar isso em situações menores, você fortalece sua capacidade de manter o controle em grandes adversidades. Esse hábito também muda a forma como encaramos os fracassos. Se você tentou abrir um negócio e não deu certo, pode ficar obcecado com as circunstâncias externas. A crise, os concorrentes, a falta de apoio, mas nada disso resolve. O que pode fazer a diferença é assumir o controle do que está em suas mãos. Sua resiliência, sua disposição para aprender com os erros, sua capacidade de tentar de novo, de forma diferente. Quando você internaliza esse ensinamento, a vida não se torna perfeita, mas se torna muito mais leve, porque o sofrimento deixa de vir do mundo exterior e, em vez disso, é moldado pela forma como você escolhe encarar cada situação. É por isso que Marco Aurélio permanece relevante. Ele entendeu que a mente é como uma fortaleza. Só pode ser invadida se você permitir. E quando você chega aos 40 anos com essa clareza, você ganha uma vantagem imensa. Porque a maioria das pessoas ainda está perdida tentando controlar o que nunca terá em suas mãos, enquanto você direciona sua energia apenas para o que pode transformar. Isso não é apenas filosofia, é sobrevivência emocional. Marco Aurélio estava plenamente consciente de que a vida é breve e que desperdiçar tempo é desperdiçar a própria existência. Ele disse: "Não viva como se tivesse 1000 anos. A morte está ao seu lado. Enquanto viver, enquanto estiver em seu poder, seja bom." Esse lembrete constante da finitude não tinha a intenção de causar medo, mas de despertar urgência. O tempo é um recurso que não retorna. E quando alguém chega aos 40 anos e percebe que já viveu praticamente metade de sua expectativa de vida, esse pensamento pode ser avassalador. Muitos descobrem tarde demais que trocaram anos preciosos por distrações inúteis ou pela busca de reconhecimento que nunca trouxe a verdadeira felicidade. É comum ver pessoas que, ao entrar na fase da maturidade, percebem que passaram boa parte da juventude e da vida adulta dedicadas a um trabalho que nunca amaram, em relacionamentos que nada acrescentaram ou em discussões mesquinhas que não levaram a lugar nenhum. É como correr uma maratona olhando para trás o tempo todo. Você se desgasta, mas não chega a lugar algum. A filosofia estoica propõe justamente o oposto, o exercício de lembrar que cada dia é único e irrepetível e que o amanhã nunca está garantido. O mundo moderno facilita a ilusão de que temos muito tempo. Quantas horas são perdidas nas redes sociais, assistindo a séries sem propósito,
em discussões políticas intermináveis em grupos de mensagens? O cérebro se acostuma com essa falsa sensação de estar ocupado, quando na realidade a vida está sendo desperdiçada. Marco Aurélio entendeu isso muito antes da existência da internet ou dos smartphones. Ele sabia que o inimigo não é apenas a morte, mas a negligência em relação ao tempo que ainda temos. Um exemplo claro de alguém que descobriu o valor do tempo diante da morte foi Steve Jobs. Ao receber o diagnóstico de câncer, ele passou a tomar decisões com maior clareza, eliminando o que não era essencial e se dedicando apenas ao que realmente importava para ele. Essa mudança de mentalidade mostra o que Marco Aurélio já dizia: quando lembramos que o tempo é limitado, passamos a viver de forma mais autêntica. Aplicar isso no dia a dia pode ser mais simples do que parece. Imagine uma pessoa que passa 3 horas por dia rolando a tela do celular. Isso significa mais de 1000 horas por ano. Com esse tempo, ela poderia ter aprendido um novo idioma, fortalecido laços familiares ou até mesmo iniciado um novo projeto profissional. A questão não é nunca descansar ou nunca se entreter, mas não transformar as distrações em um estilo de vida. O entretenimento pode ser saudável quando escolhido conscientemente, mas se torna destrutivo quando só serve para adiar decisões importantes. Há também um peso emocional ligado à forma como usamos nosso tempo. Pesquisas sobre arrependimentos entre pessoas no fim da vida mostram que a maioria se arrepende não do que fez, mas do que deixou de fazer. Deixaram de passar tempo com entes queridos, de perseguir um sonho, de cuidar da própria saúde. Isso revela uma dura verdade: o maior arrependimento reside não nos erros, mas no desperdício do que poderia ter sido. A prática estoica sugere que, ao acordar, você se lembre de que aquele dia pode ser o seu último. Isso não significa viver com paranoia, mas viver com intensidade e clareza. Quando você aborda cada encontro, cada conversa, cada refeição, como se fosse uma das últimas, a vida adquire um valor diferente. Aquela discussão sem sentido com um amigo perde a importância, aquele abraço com um filho se torna mais precioso, aquela oportunidade de fazer o que você gosta não é mais adiada. É impressionante como as pessoas só mudam quando acontece um choque, como uma doença grave, a perda de um ente querido, ou até mesmo uma crise existencial em seus 40 anos. É nesse momento que elas percebem que os anos passaram muito rápido e que, olhando para trás, não possuem muitas memórias valiosas. O estoicismo nos convida a não esperar a tragédia para perceber isso, mas sim a aplicar essa consciência agora, em nosso dia a dia. Um exercício prático que pode transformar sua relação com o tempo é anotar por uma semana como você utiliza cada hora do seu dia. Muitas vezes, a sensação é de que não sobra tempo para nada, mas esse registro revela desperdícios silenciosos. Quando se tem clareza sobre isso, é possível reorganizar as prioridades e investir energia no que realmente importa. Esse hábito pode parecer simples, mas ao longo dos meses, ele se torna uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a produtividade. E aqui está a grande virada. Quando você entende a brevidade da vida e começa a valorizar verdadeiramente seu tempo, você começa a se libertar da necessidade de agradar a todos. Porque a cada escolha, você percebe que o que está em jogo é o seu tempo e não o dos outros. Você para de aceitar convites meramente por obrigação, para de manter amizades que já não fazem sentido, para de desperdiçar horas tentando explicar sua vida para quem não está disposto a entender. Essa libertação é uma das maiores vantagens para quem pratica os princípios de Marco Aurélio. Se este vídeo te fez refletir até aqui, por favor, tire um momento para se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Este não é apenas um gesto simples, é um combustível essencial para que o canal continue crescendo e trazendo mais reflexões como esta.
É o que permite que o conteúdo chegue a mais pessoas e transforme ainda mais vidas, inclusive a sua. Quando essa consciência é colocada em prática, a vida depois dos 40 anos de idade deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade. Não é tarde demais, porque cada dia é um novo começo. A chave é usar o tempo com sabedoria, com propósito e com presença. Marco Aurélio nos lembra que viver bem não é viver muito, mas sim viver cada momento como se fosse único. E talvez essa seja a maior vantagem que alguém possa alcançar na vida adulta. A clareza de que o tempo é curto e justamente por isso é precioso demais para ser desperdiçado. Marco Aurélio compreendia que a verdadeira medida de uma vida bem-sucedida não estava na acumulação de riquezas ou na busca pela fama, mas sim na prática da virtude. Ele disse: a verdadeira medida de um homem é como ele se comporta quando não há nada a ganhar. Essa frase revela a essência do pensamento estoico. O sucesso, segundo ele, não é algo que depende de fatores externos, mas da capacidade de viver com justiça, coragem, sabedoria e equilíbrio. O problema é que a maioria das pessoas, especialmente na vida adulta, ainda acredita que felicidade é sinônimo de conquistas materiais. Isso explica por que tantos chegam aos seus 40 anos com um currículo impressionante, uma conta bancária estável, mas uma sensação de vazio que nada preenche. Estatísticas mostram que uma parcela significativa dos casos de depressão em adultos bem-sucedidos está ligada justamente à percepção de que, apesar de terem conquistado quase tudo o que desejavam, falta-lhes um propósito. Isso acontece porque buscar apenas recompensas externas é como tentar encher um balde furado. Nunca será suficiente. Exemplos públicos ilustram bem essa realidade. Britney Spears, no auge de sua fama, foi um dos maiores ícones da música mundial, admirada por milhões de pessoas. Mas a falta de equilíbrio emocional e a pressão para manter uma imagem impecável fizeram com que sua vida pessoal desmoronasse diante das câmeras. Esse é um retrato claro do que Marco Aurélio alertava. Se a virtude não sustenta o indivíduo, qualquer conquista externa se torna tão frágil quanto o vidro. Por outro lado, existem pessoas que mostram o efeito oposto. Considere alguém como Keanu Reeves. Ele perdeu membros da família, enfrentou tragédias pessoais e viveu fora do padrão esperado para uma estrela de Hollywood. Mesmo assim, ele mantém uma vida simples e generosa, admirado justamente por sua conduta ética e equilibrada. Isso transmite a ideia estoica de que o verdadeiro valor não está no brilho externo, mas em como se conduz a vida. A prática da virtude não é uma ideia abstrata, mas uma escolha diária. No trabalho, por exemplo, é comum ser tentado a pegar atalhos, mentir em relatórios, falar mal de colegas, exagerar conquistas para impressionar. À primeira vista, pode parecer que traz vantagens. Mas, no longo prazo, além de corroer a própria integridade, cria um fardo de ansiedade e insegurança. Quando se escolhe a virtude, ainda que o resultado imediato não seja o mais brilhante, constrói-se uma reputação sólida e um respeito verdadeiro que nenhuma crise pode tirar. Outra área onde essa lição é vital é nos relacionamentos. Quantas pessoas entram em casamentos ou amizades buscando apenas benefícios, seja status, conforto ou conveniência? Mas relacionamentos não guiados pela honestidade e pelo cuidado inevitavelmente se deterioram. Marco Aurélio nos lembrava: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Isso significa que quando vivemos apenas para os nossos próprios interesses, destruímos não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Aplicar a virtude exige coragem, porque muitas vezes significa nadar contra a corrente. Em um mundo que valoriza mais o ter do que o ser, escolher a honestidade, a justiça e a temperança pode parecer uma perda de tempo.
Mas, a longo prazo, é justamente isso que diferencia quem chega à maturidade com paz de espírito de quem carrega profundos arrependimentos. Esse princípio também se conecta diretamente com pesquisas modernas. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que vivem de acordo com valores internos claros e praticam virtudes como gratidão, justiça e compaixão apresentam níveis mais elevados de satisfação e bem-estar do que aquelas que buscam apenas conquistas materiais. Em outras palavras, a ciência confirma o que Marco Aurélio ensinava séculos atrás. O caráter molda a felicidade mais do que qualquer resultado externo. Podemos levar isso a um exercício simples. Imagine-se diante de uma escolha difícil, como aceitar um cargo melhor, que exige desonestidade, ou manter um cargo mais modesto, mais limpo. A maioria das pessoas pensa apenas no benefício imediato, mas o preço emocional que acompanha a decisão errada pode durar uma vida inteira. Quando se escolhe o caminho da virtude, ainda que se pareça perder no curto prazo, ganha-se algo impagável, a paz de consciência. E quando alguém chega aos seus 40 anos de idade com essa clareza, o peso da vida se torna mais leve. Porque cada conquista, por menor que pareça, tem um valor real enraizado na integridade. Cada relacionamento é construído sobre a verdadeira confiança. Cada decisão carrega a certeza de que, mesmo que o mundo inteiro julgue diferente, você manteve sua essência intacta. Isso é o que Marco Aurélio chamaria de viver bem. O brilho das conquistas externas pode se apagar, mas a virtude, uma vez praticada, permanece. É o único legado que o tempo não corrói e que nem a morte pode levar. É por isso que o estoicismo insiste tanto nessa ideia. Porque quando a vida atinge a maturidade, a verdadeira vantagem não é ter mais que os outros, mas sim ter paz com o que você se tornou. Marco Aurélio viveu em uma época marcada por adversidades. Ele governou o império mais poderoso do mundo, mas ao mesmo tempo enfrentou guerras constantes, traições e a devastadora peste antonina, que ceifou milhões de vidas. Mesmo cercado por tragédias, ele escreveu em seu diário palavras que revelam uma força interior impressionante. Se você se aflige por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Essa visão muda completamente a forma como lidamos com os desafios da vida, porque nos lembra que o sofrimento não vem do fato em si, mas da interpretação que damos a ele. Hoje, os problemas não são exatamente os mesmos, mas a lógica permanece idêntica. Em vez de enfrentar invasões bárbaras, enfrentamos dívidas, crises familiares, perdas emocionais e doenças. E a forma como reagimos a essas dificuldades é o que determina se saímos delas destruídos ou fortalecidos. Muitas pessoas, ao atingir seus 40 anos de idade, percebem que a vida não é como imaginaram. Um casamento pode ter terminado, uma carreira pode não ter seguido o caminho esperado, a saúde já não responde como antes. E é nesse momento que muitos mergulham no desespero, porque acreditam que os acontecimentos em si são insuportáveis. Mas, como Marco ensinava, a dor não está no evento, mas na forma como o encaramos. Um exemplo moderno que mostra essa verdade é o de Viktor Frankl. Ele sobreviveu ao Holocausto, perdeu sua família em campos de concentração e foi exposto a condições indescritíveis. Mesmo assim, ele escreveu que o homem é capaz de encontrar sentido em qualquer circunstância, por mais terrível que seja. Essa ideia ecoa o princípio estoico. Não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar a resposta que damos. Frankl escolheu dar sentido à sua dor, e isso o manteve vivo. No dia a dia, esse ensinamento pode ser aplicado de diversas maneiras. Imagine alguém que perde o emprego depois de 15 anos na mesma empresa. É natural sentir medo, insegurança e até raiva.
A maioria das pessoas se paralisa nesse momento, acreditando que a vida acabou. Mas a visão estoica sugere outra abordagem: reconhecer a dor, mas transformá-la em combustível. Essa perda pode se tornar uma oportunidade para aprender algo novo, mudar de área, iniciar um negócio ou até mesmo encontrar uma vocação que antes estava oculta. O sofrimento não desaparece, mas se converte em uma força motriz. Outro exemplo está nos relacionamentos pessoais. O fim de um casamento ou de um relacionamento de longo prazo pode ser devastador, especialmente para quem acreditava que aquela era uma união definitiva. O choque inicial muitas vezes traz uma tristeza profunda e muitas vezes uma sensação de fracasso. Mas, se olharmos por outra perspectiva, esse término pode gerar um espaço para o autoconhecimento, para a reavaliação de escolhas e até mesmo para a reconstrução da vida de uma forma mais madura. A perda deixa de ser meramente destruição e se transforma em um processo de evolução. Pesquisas psicológicas atuais indicam que indivíduos que conseguem ressignificar suas adversidades demonstram maior resiliência e menores taxas de depressão. Essa prática não significa ignorar a dor, mas reconhecê-la e transformá-la em aprendizado. Foi exatamente o que Marco Aurélio fez ao escrever suas meditações. Ele não negou o sofrimento, mas o processou racionalmente, lembrando-se de que cada obstáculo poderia ser um caminho para o crescimento. Ele próprio escreveu: "O obstáculo à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho." Esse pensamento é poderoso porque muda a forma como abordamos até os problemas mais comuns. Engarrafamentos, filas intermináveis, pequenas discussões no trabalho. Tudo isso pode ser visto como um tormento diário, mas também pode ser usado como treino para a paciência e a prática da calma. O segredo está em transformar cada obstáculo em um exercício de disciplina mental. Um exemplo público de alguém que teve dificuldade em lidar bem com a adversidade é Amy Winehouse. Talentosa, mundialmente reconhecida, mas incapaz de confrontar suas dores internas e externas. As dificuldades se tornaram um fardo insuportável, porque ela não conseguiu dar a elas outro significado. E isso a levou a uma morte precoce. Esse contraste mostra como a abordagem de alguém à dor pode determinar destinos completamente diferentes. E é precisamente aqui que o desafio estoico se torna valioso. Pelos próximos 7 dias, toda vez que surgir um problema, em vez de reclamar, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Talvez você descubra que uma crítica injusta pode ser um treinamento de resiliência, que uma fila pode ser um exercício de paciência, que uma perda financeira pode ser um chamado para repensar hábitos e escolhas. Essa prática, quando repetida, não apenas transforma sua maneira de lidar com pequenos problemas, mas também fortalece sua mente para enfrentar as grandes tempestades da vida. Chegar à idade de 40 anos com essa mentalidade é uma imensa vantagem, porque, ao contrário daqueles que desmoronam diante das dificuldades, você aprende a ver cada adversidade como uma oportunidade de fortalecimento. Não se trata de negar a dor, mas de usá-la como um tijolo na construção de uma vida mais sólida. Marco Aurélio sabia disso em meio a guerras e pragas, e podemos aplicar o mesmo princípio hoje em nossas próprias batalhas. Afinal, obstáculos são inevitáveis, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Marco Aurélio advertia constantemente sobre o perigo das paixões descontroladas e dos apegos excessivos. Ele disse: quanto mais nos apegamos a coisas fora do nosso controle, mais sofremos. Essa afirmação transmite uma verdade simples, mas profunda. A vida se torna um campo de instabilidade quando depositamos nossa felicidade em coisas que podem nos ser tiradas a qualquer momento. Os apegos podem assumir muitas formas. Pode ser o apego a bens materiais,
como a casa dos sonhos, um carro de luxo ou um saldo bancário. Pode ser o apego a uma imagem pública, aquela necessidade de sempre parecer forte, bem-sucedido e admirado. Ou pode ser o apego a pessoas, quando transformamos relacionamentos em uma espécie de prisão emocional. Em todos esses casos, quando aquilo a que estamos apegados desaparece ou muda, a dor vem de forma devastadora. A vida moderna nos dá inúmeros exemplos de como os apegos destroem. Pense em Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história. No auge, ele alcançou fortuna, fama e poder, mas se perdeu em seus próprios impulsos. O apego ao prazer imediato, ao luxo imoderado, ao comportamento desenfreado, transformou suas vitórias em derrotas pessoais. Ele ganhou quase 500 milhões de dólares em sua carreira, mas perdeu praticamente tudo. Isso é um reflexo claro de como desejos indomáveis podem arruinar até mesmo aqueles que parecem invencíveis. Esse princípio também se manifesta em situações cotidianas. Uma pessoa que se apega demais ao seu trabalho, acreditando que seu valor reside apenas em sua posição ou status profissional, corre o risco de desmoronar quando algo muda. Uma demissão, aposentadoria ou mesmo uma simples mudança de função pode se transformar em crises de identidade. É comum ouvir histórias de pessoas que, ao perderem o cargo que ocupavam, sentem que perderam a própria vida. Isso acontece porque sua identidade estava inteiramente ligada a algo externo. Nos relacionamentos, o apego excessivo pode ser igualmente destrutivo. Quando alguém acredita que só pode ser feliz se o parceiro estiver presente e agindo exatamente como deseja, isso cria um terreno fértil para a insegurança e a dependência. Ao menor sinal de afastamento, surgem o ciúme, o medo e o desespero. O amor saudável se transforma em uma prisão. O ensinamento estoico, no entanto, mostra que a verdadeira forma de amar é reconhecer que o outro é livre e que sua felicidade não pode depender exclusivamente de uma pessoa. E o mesmo se aplica à imagem pública. No mundo das redes sociais, muitas pessoas constroem uma identidade baseada em curtidas, comentários e seguidores. O problema é que isso cria uma montanha-russa emocional. No dia em que os números caem, seguem-se frustração, sensação de vazio e até crises de ansiedade. Esse é o resultado de depositar a paz em algo que muda o tempo todo e nunca esteve sob o controle de ninguém. Por outro lado, há figuras que demonstram o poder do desapego. Um exemplo é J.K. Rowling. Antes de se tornar uma das autoras mais bem-sucedidas do mundo, ela viveu em condições extremamente difíceis, quase na indigência. Em vez de se apegar ao fracasso ou ao medo da rejeição, ela usou essa situação como um impulso criativo. Quando o sucesso veio, ela manteve uma postura de simplicidade, consciente de que a fama e o dinheiro são passageiros. Essa mentalidade permitiu que ela não fosse escravizada pelo próprio sucesso. Aplicar o desapego na vida prática não significa viver sem nada, mas aprender a não se tornar escravo daquilo que se possui ou deseja. Uma maneira simples de começar é praticar o desapego em pequenas coisas. Do roupas que não usa mais, desfaça-se de objetos guardados apenas por apego sentimental, desligue o celular durante interações sociais reais para não ficar preso à necessidade de aprovação digital. Esses gestos, embora pequenos, treinam a mente para lidar com perdas maiores quando elas acontecem. Esse treinamento é importante porque as perdas são inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde, perderemos pessoas que amamos, posses que adquirimos ou posições que ocupamos. Aqueles que vivem na ilusão de que podem segurar tudo para sempre sofrem multiplicadamente. Em contraste, aqueles que praticam o desapego desde cedo aprendem a ver essas mudanças como uma parte natural da vida. Marco Aurélio nos convida a refletir.
Se algo que não depende de nós pode ser tirado a qualquer momento, por que depositar a fonte de nossa paz nisso? A verdadeira liberdade surge quando podemos desfrutar do que temos sem depender disso para nossa felicidade. Esse equilíbrio é o que diferencia a vida de alguém que chega aos 40 anos, acorrentado por laços invisíveis, da vida de alguém que encontra leveza, mesmo em meio a perdas inevitáveis. Dominar as paixões e praticar o desapego é um dos maiores presentes que você pode se dar, porque ao aprender a soltar o que você não pode controlar, você descobre que nunca lhe faltou nada. Você estava apenas procurando no lugar errado. É nesse ponto que a vida deixa de ser uma prisão impulsionada por desejos insaciáveis e se torna um caminho de verdadeira liberdade. Marco Aurélio disse: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Essa frase parece simples, mas esconde uma chave poderosa que pode transformar completamente como enfrentamos os desafios. Aos 40 anos, muitas pessoas se encontram presas em ciclos de arrependimento, ansiedade ou medo do futuro. É comum olhar para trás e pensar em tudo o que não deu certo, ou olhar para frente e imaginar que talvez já seja tarde demais para recomeçar. O resultado disso é uma mente constantemente ocupada com o que não pode ser mudado, e isso rouba a energia para viver o agora. A mente é como um campo fértil. Se você a alimenta com pensamentos de escassez, fracasso e pessimismo, naturalmente colherá angústia, insegurança e desmotivação. Por outro lado, se você escolhe nutrir pensamentos alinhados com a realidade, com propósito e gratidão, o que floresce é serenidade e clareza. Essa ideia não é apenas filosófica, ela também é apoiada pela ciência. Pesquisas psicológicas modernas mostram que pessoas que praticam a reestruturação cognitiva, ou seja, que aprendem a redirecionar seus pensamentos, reduzem significativamente os sintomas de depressão e ansiedade. Em outras palavras, como você interpreta o que acontece com você é mais decisivo para a sua felicidade do que o próprio evento. Um exemplo prático. Considere alguém que perde o emprego aos 40 anos. Uma pessoa com pensamentos negativos pode se convencer de que sua vida acabou, que não terá mais oportunidades e que o fracasso será permanente. Essa perspectiva cria paralisia, medo e desespero. Outra pessoa, diante da mesma situação, pode interpretar o evento como uma chance de recomeçar em algo mais alinhado com seus valores, ou até mesmo de empreender. O evento em si é o mesmo, a perda do emprego. A diferença reside na lente através da qual a mente vê o que aconteceu. Muitas figuras públicas ilustram esses caminhos opostos. Robin Williams, um dos maiores atores e comediantes de sua geração, parecia ter tudo: talento, fama e reconhecimento. No entanto, sua mente foi consumida por pensamentos sombrios, levando-o a um fim trágico. É uma ilustração comovente de como nem mesmo o sucesso externo pode compensar uma mente em guerra consigo mesma. Em contraste marcante, Viktor Frankl, um sobrevivente de um campo de concentração nazista, escreveu que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e nesse espaço reside o poder de escolher nossa resposta. E nessa escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Apesar de circunstâncias inimagináveis, ele escolheu nutrir sua mente com propósito e esperança, dando origem a uma das obras mais influentes do século XX. No mundo de hoje, manter o controle da própria mente pode ser um desafio ainda maior. A exposição constante a notícias negativas, comparações nas redes sociais e pressões no trabalho cria um cenário perfeito para a ansiedade. É comum vermos pessoas que acordam já sobrecarregadas por pensamentos negativos, preocupadas com contas, pressionadas por metas ou angustiadas por não estarem vivendo a vida que idealizaram.
Essa carga mental não afeta apenas o bem-estar, mas também a saúde física. Estudos indicam que o estresse crônico aumenta o risco de doenças cardíacas, distúrbios do sono e até mesmo envelhecimento precoce. Mas a filosofia estoica nos oferece um antídoto. Treinar a mente não é automático, exige disciplina diária. Uma forma simples de aplicar isso é começar o dia com perguntas que guiam seus pensamentos. O que está sob o meu controle hoje? Como posso agir de forma justa e racional? O que eu realmente preciso para me sentir em paz agora? Essas reflexões, mesmo que breves, servem como uma âncora, impedindo que a mente se perca em tempestades imaginárias. Outro exercício é a prática da visualização negativa, uma técnica amplamente empregada por Marco Aurélio. Envolve imaginar brevemente a possibilidade de perder algo que você valoriza. Isso pode ser seu emprego, sua saúde ou até mesmo um relacionamento querido. Isso não é pessimismo, é na verdade uma preparação mental que diminui o impacto emocional caso a perda aconteça e aumenta sua apreciação pelo presente. Quando você entende que nada é garantido, você começa a apreciar mais profundamente o que já possui. Aqui está um desafio prático. Por 7 dias, tente anotar todas as vezes que um pensamento negativo surgir em sua mente. Ao lado, escreva uma forma alternativa de interpretar a situação, idealmente baseada no que você pode controlar. Ao final de uma semana, você perceberá que muitas das preocupações que roubaram sua paz eram exageradas ou não tinham solução imediata. Este simples exercício já pode abrir caminho para uma mente mais leve e equilibrada. Aos 40 anos de idade, a vantagem significativa não é meramente acumular experiência, mas aprender a manejar a mente como uma aliada em vez de uma adversária. Aqueles que dominam seus próprios pensamentos não dependem de circunstâncias externas para viver bem. Como Marco Aurélio disse, de forma célebre, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Esta é a chave para transformar qualquer situação, por mais desafiadora que pareça, em um caminho de crescimento e serenidade. Os princípios de Marco Aurélio não são meras reflexões filosóficas distantes, mas ferramentas práticas para navegar pelos desafios reais da vida. Cada lição oferece a chance de viver com maior equilíbrio, clareza e propósito, especialmente à medida que alcançamos uma fase da vida em que as responsabilidades muitas vezes parecem ainda mais pesadas. Se este conteúdo ressoou com você, por favor, compartilhe este vídeo com uma pessoa especial ou com alguém que você acredita que precisa ouvir estas palavras. Este simples gesto pode ser o catalisador para uma transformação na vida delas. Obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos continuar juntos nesta jornada de crescimento e sabedoria. E espero vê-lo no próximo vídeo.